Oi, pessoal. Em 1953, dois cientistas aí muito bacanas, chamados Watson e Crick, lançaram aí o modelo da molécula de DNA. Eles disseram que essa molécula de DNA, ela era composta por duas hélices, tá? Duas grandes cadeias aqui, um polímero, tá? Dois grandes polímeros ligados aí, formando essa estrutura retorcida aqui, que eles chamaram aí de cadeia de dupla hélice, tá? E eles viram que essas duas grandes cadeias eram formadas aí por partes menores, chamadas de monômeros, e que esses monômeros aí eles chamaram de nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo ele é composto por um grupo fosfato, um açúcar, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, chamado de desoxirribose, e um terceiro elemento aqui, ó, que é uma base nitrogenada. Nitrogenada, ok? E essa base nitrogenada, eles identificaram que haviam 4 tipos de nucleotídeos diferentes e isso era devido aí ao tipo de base nitrogenada existente. Então, tem 4 tipos de base nitrogenadas. Uma chamada de adenina, a segunda aqui a citosina, a guanina e a timina. Para cada nucleotídeo, eu tenho um tipo de base nitrogenada. Então, aí, para a molécula de DNA, eu tenho 4 bases nitrogenadas diferentes, tá? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, tá? Recebe esse nome aí, primeiro porque a molécula é ácida. Segundo, porque devido à presença aqui desse açúcar desoxirribose, tá? E o nucleico é porque o ácido, o DNA foi inicialmente descoberto em células eucariotas, localizada aí no núcleo dessas células, tá? Então, por isso que ele chama desoxirribonucleico, tá? Tenham atenção aí que no núcleo, tá? O DNA ele só aparece no núcleo das células eucariotas, tá? Outra observação que eles fizeram também é como que essa hélice, elas se unem, né? Como essas duas grandes cadeias, elas são unidas. Elas são unidas aí através da ligação existente entre as bases nitrogenadas, tá? Sendo que eu tenho a adenina sempre ligada à timina e eu tenho a guanina sempre ligada à citosina, tá? E essa ligação que existe aqui, ó, é uma ligação aí do tipo ligação de hidrogênio, sendo que existem duas ligações de hidrogênio entre a timina e a adenina e 3 ligações de hidrogênio entre a citosina e a guanina. Então, aí para uma cadeia aqui, ó, de DNA, vamos fazer aqui uma cadeia bem simplesinha, nós temos, para cada adenina, nós temos uma timina na outra cadeia complementar. Para cada citosina, eu tenho uma guanina na cadeia complementar. E assim por diante, tá? Então, aqui, ó, para uma guanina, eu teria o quê? Uma citosina. Para uma timina, eu teria o quê? Uma adenina, tá? Então, as cadeias se complementam aí através das bases nitrogenadas e elas são ligadas aí através de ligações de hidrogênio. Para terminar aqui, então a localização aí nas células procariotas, eu vou encontrar o DNA onde? Eu vou encontrar o DNA no citoplasma da célula, tá? E nas células eucariotas, células animais e vegetais, procariotas são as bactérias, tá? Então, nas células animais e vegetais, eu vou encontrar no núcleo, como eu já disse ali antes, inclusive foi isso que deu o nome aí ao ácido. Eu posso encontrar também no interior das mitocôndrias
E no caso mais específico das células vegetais, eu também encontro aí nos cloroplastos, ok? Bom, pessoal, até a próxima aula.